Olá, meus amigos, sou o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, professor de Processo Civil, sou mestre e doutor em Processo Civil pela PUC de São Paulo, sou um dos coordenadores da pós-graduação em Processo Civil do SES. Aproveito para fazer um convite aqui a você para conhecer o meu Instagram, que é o Prof. Rodrigo da Cunha, e o meu canal do Telegram, que é também Prof. Rodrigo da Cunha. Você pode entrar lá gratuitamente, enfim, tem muito material de processo civil lá para você. Bom, vamos falar então aqui de processo civil. E dentro aqui de processo civil, eu quero começar falando aqui sobre os princípios gerais do processo civil. Existem vários princípios do processo civil, mas é importantíssimo que você conheça alguns. Alguns são fundamentais para a prova de vocês. Tem muita chance de cair na prova de vocês. Vale a lembrança de que o CPC 2015 é um código muito principiológico, extremamente principiológico, né? Então a gente tem que levar em consideração isso na hora de fazer a nossa prova, tá? Eu vou começar com um princípio aqui, que é o princípio do contraditório substancial. Vejam, o contraditório substancial é uma figura extremamente importante. É um princípio que está na Constituição Federal e que está no CPC de 2015, né? Na Constituição Federal, ó, ele está aqui no artigo 5º, inciso 55. E no CPC, ele está aqui no artigo 7º do CPC, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Mas o que é contraditório? O que significa contraditório? Há duas visões diferentes sobre contraditório. Há uma visão mais antiga de contraditório, que é o contraditório formal, e uma visão mais atual de contraditório, que é o contraditório substancial. Qual é a visão mais antiga de contraditório formal? Vejam, o contraditório formal é o binômio informação e reação. Informação porque você deve ser cientificado de todos os termos e atos do processo, e reação pela possibilidade de reagir contra os atos considerados prejudiciais. Essa é uma visão já um pouco ultrapassada, já um pouco mais antiga de contraditório, né? Mas que prevaleceu durante muito tempo aí. Por que ela é um pouco ultrapassada? Porque você pode pegar aqui o prato feito, a decisão já proferida, e aí você é intimado e tem que correr atrás, tem que recorrer, enfim. Você não pode participar da construção do resultado, não pode participar da formação daquela decisão. Então você tem aqui outra figura que é o contraditório substancial. Essa figura foi abraçada pelo CPC de 2015 e vocês devem conhecer. É o contraditório substancial o quê? O binômio influência e não surpresa. Influência no sentido de que as partes devem ter o quê? O poder de influenciar o resultado do processo. E não surpresa porque as partes não podem ser surpreendidas por uma decisão sem o prévio debate. Muitas vezes se fala princípio da não surpresa. Princípio da não surpresa, na verdade, é o quê? É um braço do contraditório, né? É a proibição de decisão de surpresa, né? Sem o prévio debate, sem a prévia consulta às partes. Essa é a visão abraçada claramente pelo CPC de 2015 e que já tem refletido aí na jurisprudência. Há várias decisões do STJ abraçando também essa visão aqui. Só para que vocês tenham uma ideia, eu coloquei aqui no material de vocês vários precedentes do STJ a respeito disso. Por exemplo, nesse aqui o STJ, ele disse o seguinte, que ministro que não assistiu à sustentação oral não pode participar do julgamento. Olha que interessante isso motivou inclusive uma alteração do regimento interno do STJ para dizer isso. Esse outro julgado aqui, um julgado da primeira turma do STJ, é um julgado em que a primeira turma explica que todos possuem responsabilidades na construção do resultado do litígio e fala aqui, ó, o que é a proibição de decisão surpresa. Nesse julgado aqui, o STJ, o que fez? Ele anulou uma decisão dele. Por quê? Porque tinha sido retirado de pauta durante a sessão de julgamento, os advogados foram embora e no final colocaram em pauta de novo e julgaram. E aí houve a interposição de embargos de declaração e o STJ anulou o julgamento dele, tá? Então, muito interessante aqui esse julgado. Foi um julgado de 2016, adotando aí o CPC 2015, tá? Esse outro julgado aqui da terceira turma também é um julgado muito interessante, explicando aqui o que é a proibição de decisão surpresa e dizendo aqui, olha, que o Ministério Público trouxe fatos a juízo e o juiz não ouviu as partes a respeito disso e decidiu. E daí porque ele não poderia ter decidido isso, o julgado de 2019.
Enfim, eu coloquei vários julgados no material de vocês para que vocês deem uma olhada e estudem aí e compreendam o que é esse contraditório substancial, né? O que é esse binômio que forma o contraditório substancial e que é importantíssimo aqui, importantíssimo, cai muito em prova hoje em dia isso daí, né? Agora, um aspecto muito importante. Existem algumas consequências desse contraditório substancial. E eu vou mostrar aqui as duas principais consequências para vocês. Duas consequências importantíssimas desse contraditório substancial, dentre tantas outras consequências, né, que posso até mencionar, mas no fundo tem duas consequências importantíssimas. Você tem que centrar o seu estudo nessas duas consequências importantíssimas que eu vou mostrar aqui, ó. Quais são as consequências aqui? A primeira é que não se pode decidir contra alguém sem que a pessoa seja previamente ouvida. Veja, o juiz pode até decidir a favor de alguém sem ouvi-lo previamente, mas o juiz não pode decidir contra alguém sem ouvi-lo previamente, né? Onde é que está isso, professor? Isso está no artigo 9º do CPC. O artigo 9º do CPC diz que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Veja bem, é o que está no caput do artigo 9º do CPC. Mas é importante que você saiba aqui também as exceções a isso. Quais são as exceções a isso, né? E aí, quando você vem aqui para as exceções, o Código traz 3 exceções. Primeiro, a tutela de urgência, ou seja, tutela cautelar ou antecipada. O juiz pode conceder tutela cautelar ou antecipada sem ouvir previamente a parte, ou seja, inaudita altera parte, né? Liminarmente. A outra hipótese está no inciso 2, que diz o seguinte: os casos de tutela de evidência do 311, 2 e 3. Tutela de evidência do 311, 2 e 3. Preste bem atenção. A tutela de evidência está no 311 do CPC. E são 4 hipóteses, certo? O que o Código fez? Nos casos dos incisos 1 e 4, não se pode conceder a tutela de evidência liminarmente, sem ouvir a outra parte. Nos casos dos incisos 2 e 3, é possível conceder a tutela de evidência liminarmente, ou seja, sem ouvir a outra parte, tá? Inaudita altera parte. Só para mostrar aqui para vocês, ó, os casos dos incisos 1 e 4 são esses daqui, tá? E os casos dos incisos 2 e 3 são esses daqui, né? Depois, num outro momento, a gente pode até estudar a tutela de evidência, mas só para vocês entenderem aqui quais são as hipóteses, né, em que se pode conceder ou não liminarmente a tutela de evidência. E o inciso 3 prevê o quê? A decisão prevista no artigo 701 do CPC. Essa decisão aqui na ação monitória, quando o juiz expede o mandado monitório. Então, se o juiz entender que o direito é evidente, você promoveu a ação monitória e o juiz entendeu que está tudo certo, aparentemente tudo correto, o direito é evidente, então ele já expede o mandado monitório, já manda que o réu pague ou entregue a coisa, ou faça ou deixe de fazer, né? Já expede o mandado monitório. Essa decisão é sem ouvir previamente o réu, daí porque você tem uma exceção aqui à regra do artigo 9º do CPC, tá? Então, são 3 exceções aqui previstas à regra do artigo 9º do CPC. Você deve gravar essas situações aqui, são muito importantes. Muito bem, agora, além disso, além dessa consequência aqui, tem uma outra consequência muito importante aqui desse contraditório. O juiz tem o dever de consultar previamente as partes sobre qualquer fundamento de decisão. É o chamado dever de consulta. Dever de consulta, tá? Essa é uma figura que, como veremos mais adiante, ela também diz respeito aí ao princípio da cooperação. Esse dever de consulta também se insere no princípio da cooperação, né? Você vai encontrar essa figura aqui no artigo 10 do CPC, por exemplo, que diz, ó, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Perceba, mesmo que seja matéria cognoscível de ofício, uma ilegitimidade para a causa, por exemplo, o juiz é obrigado a consultar previamente as partes antes de decidir, porque não pode ter decisão surpresa. Então, essa é a visão, tá? E em qualquer grau de jurisdição, né? Além desse artigo 10,
tem o 493, que fala do fato superveniente, que o fato superveniente, ele pode ser tomado em consideração de ofício pelo juiz, mas olha o parágrafo único que diz: se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Então, observe aí a importância, não é? E você tem ainda o artigo 933. O 933 diz assim, ó: se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Observe que esse 933 ele está falando de matéria de ordem pública, né, matéria que pode ser conhecida de ofício, ou fato superveniente no âmbito recursal. E aí vai se aplicar a mesma regra do artigo 10, do artigo 493. É preciso ouvir as partes para poder decidir a respeito disso, tá? Inclusive durante a sessão de julgamento. Veja aqui, ó, se constatar durante a sessão de julgamento, parágrafo 1º, tem que suspender para ouvir aqui a parte, tá? Ou ouvir as partes. Você vai dizer, mas professor, e se a parte quiser se pronunciar ali, naquele momento, durante a sessão? Aí não tem problema. Aí ela está abrindo mão, nesse prazo de 5 dias, né? É um negócio jurídico processual, ela pode fazer, tá? Mas ela tem direito aos 5 dias se isso acontecer no âmbito recursal. É extremamente importante que você perceba isso, tá? Aí você vai dizer assim, professor, legal, então qualquer matéria o juiz tem que consultar previamente as partes para poder decidir a respeito dela, né? Então isso é importantíssimo, isso está aqui no 10, no 493, no 933. Agora eu pergunto, o juiz pode reconhecer prescrição ou decadência sem ouvir previamente as partes? Ele pode fazer isso no caso de prescrição ou decadência? Aí existe uma regra específica sobre isso. Você não vai usar aqui os artigos 10, 493, 933. O que você vai usar? O 487, parágrafo único. O 487, parágrafo único, diz o seguinte, que, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dado às partes a oportunidade de manifestar-se. Ou seja, a regra é a seguinte: no caso de prescrição ou de decadência reconhecida por improcedência liminar antes da citação do réu, o juiz não precisará ouvir as partes. No caso de prescrição ou de decadência reconhecida após a citação do réu, o juiz precisará ouvir as partes, tá? Grave bem isso cai muito em prova, é preciso que você saiba disso, tá? Uma coisa que eu acho importante dizer, eu acho essa regra completamente equivocada, principalmente no caso da prescrição. Em especial, se a gente levar em conta o Código Civil, os artigos 191 e 940 do Código Civil, mas, infelizmente, é o que o CPC prevê, é isso que você vai dizer em prova, se cair aí alguma questão a respeito disso, é importante que você reconheça isso. Detalhe, professor, me diga uma coisa, o juiz pode, de ofício, declarar a prescrição? Sim, de ofício ele pode reconhecer a prescrição. E decadência, ele pode reconhecer decadência de ofício? Aí depende. Se for decadência legal, o juiz pode conhecer de ofício. Se for decadência convencional, o juiz não pode conhecer de ofício, tá? Então é importante que se faça essa divisão aqui. De qualquer maneira, a prescrição e a decadência são matérias que podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Por força do Código Civil, prescrição e decadência são matérias que podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, né? E são matérias que, no caso da prescrição, pode ser conhecida de ofício, no caso da decadência legal, também pode ser conhecida de ofício, né? Lembrando daquela regra do 487, parágrafo único. Antes da citação, não precisa ouvir as partes. Depois da citação, precisa ouvir as partes, né? Então é a CDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Não, antes da citação, depois da citação, tá? Então, lembrar dessas regras aqui a respeito disso. Muito bem, meus amigos, vamos falar aqui a respeito do princípio da boa-fé ou da boa-fé objetiva, tá? Esse é um pilar do CPC de 2015, o princípio da boa-fé objetiva. Essa figura está no artigo 5º do CPC, que diz assim: aquele que de qualquer forma participa do processo
deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, artigo 5º do CPC. Note já uma coisa importante. Aquele que de qualquer forma participa do processo. Não está se dizendo aqui as partes. Então, aquele que de qualquer forma participa do processo inclui as partes, inclui o juiz, inclui o Ministério Público, inclui qualquer um que participe do processo, inclusive o juiz, né? Então, primeiro aspecto importante aqui, tá? E o que significa essa ideia de boa-fé, né? Boa-fé significa basicamente o quê? Condutas corretas, leais e coerentes. Então, a ideia de boa-fé é uma ideia de condutas corretas, leais e coerentes de todos os sujeitos do processo, né? Então, você tem aqui a necessidade de condutas corretas, leais e coerentes de todos os sujeitos do processo. É essa a ideia aí de boa-fé, tá? Aliás, aqui tem um enunciado interessante do CJF, que é o 1. A verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do ânimos do sujeito processual. Não é boa-fé subjetiva, é boa-fé objetiva, tá? Um aspecto interessante é que, além dessa previsão do artigo 5º do CPC, a boa-fé também é prevista no Código em outros dispositivos, mas não como este princípio da boa-fé objetiva, mas sim como método de exegese, método de interpretação, método de exegese do pedido ou da decisão judicial. Olha que interessante, a boa-fé como método de exegese do pedido. Está no artigo 322, parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Então, veja, será que o pedido é apenas aquilo que consta naquela partezinha lá final, onde está escrito assim, do pedido, né? Ante o exposto requer, isto posto requer, posto isto requer, né? E ainda tem gente que escreve assim, exposit requer. Quer dizer, pedido é só o que está ali, ou o pedido pode ser extraído de uma interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. O STJ já vinha dizendo há um tempo que o pedido pode ser extraído de uma interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. E aí agora o CPC diz isso, levará em consideração o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Então, a boa-fé aqui é um método de interpretação do pedido, né? E também você tem aqui, no 489, parágrafo 3º, a boa-fé como método de interpretação da decisão judicial. Quer dizer, quando você pensa assim, uma sentença ela é relatório e fundamentação dispositivo, mas dispositivo é só aquilo que está na parte final ali? Não, é aquilo que decide pedido. E assim vai. Então, a ideia aqui é também a boa-fé como método de exegese, levando em conta, inclusive, o que diz o Código Civil, que nas declarações de vontade vai se levar em consideração a intenção e não o sentido literal da linguagem, né? Muito bem. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui algumas concretizações da boa-fé. Voltando aí para o artigo 5º do CPC, vamos mostrar aqui algumas concretizações da boa-fé, concretizações da boa-fé que têm sido questionadas, perguntadas em prova. Muito interessantes. Vejam aqui, ó. Basicamente, 3 concretizações importantes da boa-fé. Nemo potest venire contra factum proprium, ou venire contra factum proprium, suppressio e tu coq. Vamos lá. Primeiro, o nemo potest venire contra factum próprio. Na verdade, é a proibição ao comportamento contraditório, à conduta incoerente, né? Então, essa é a ideia. O sujeito do processo não pode ter um comportamento contraditório, uma conduta incoerente. Então, imagine, por exemplo, aquela pessoa que oferece um bem como garantia e depois, na hora que o bem é penhorado, ela alega que é bem de família. Imagine aquele juiz que julga, a parte pede para produzir provas, o juiz rejeita esses pedidos de produção de provas, diz, olha, indefiro todos eles, e depois, mais adiante, julga o pedido da parte improcedente por falta de provas. Isso aí aconteceu de verdade, o STJ julgou esse caso. Imagine o caso do juiz que deferiu a suspensão do processo
requerida pelas partes e durante a suspensão sentenciou. Fato verídico também, isso aconteceu também. Ele sentenciou durante a suspensão do processo. Pior ainda, o tribunal entendeu que durante a suspensão do processo corria o prazo durante a suspensão do processo da apelação. O prazo da apelação corria durante a suspensão do processo. E aí precisou o STJ dizer, olha, se o judiciário suspendeu o processo, ele, judiciário, não pode sentenciar, nem pode contar prazo. Então, isso tudo é o quê? É comportamento contraditório, é conduta incoerente, né? É o chamado venire contra factum próprio. E, em razão da boa-fé, não se pode admitir, tá? Então, essa é a ideia aqui. A suprécio é a perda de poderes processuais em razão do seu não exercício por um tempo suficiente para incutir no outro sujeito a confiança legítima de que esse poder não mais seria exercido. Essa definição é do meu amigo Fred Didier. Não sei porque não constou aqui a Fred Didier. Meu querido amigo Fred Didier. Então, suppresso significa isso. A ideia é o seguinte, qual é a ideia? A ideia é que você poderia exercer algum poder processual, mas deixou de exercer. Levou tanto tempo que gerou no outro a legítima confiança de que não seria exercido. E aí você vem e rompe a legítima confiança. Rompe a legítima confiança exercendo esse poder. Tá? Então, isso se chama suprécio. Aliás, é aqui que entra uma expressão muito usada pelo STJ, a chamada nulidade de algibeira. Grave isso aqui, ó. Nulidade de algibeira. O STJ tem vários julgados inadmitindo a chamada nulidade de algibeira. O sujeito guardar... Algibeira é bolso, né? Então, o cara guardar a nulidade no bolso de maneira proposital para alegar no momento que lhe é mais conveniente. Então, o STJ diz, olha, não pode. Tá? Claro que isso sempre é assim, mas o STJ tem vários julgados nesse sentido. E tem o chamado tucoque, que vem da expressão tucoque brutus, filho meu, até tu, Brutus, filho meu, que é a proibição do comportamento surpreendente, inovador, que rompe a legítima confiança. Veja como boa-fé é confiança, deixando a parte em situação de desvantagem. Por exemplo, imagine o seguinte, imagine o juiz que não distribui o ônus da prova no saneamento do processo e quando chega na sentença ele diz assim, surpresa, o ônus da prova é do fulano. Quer dizer, a sentença é um ovo Kinder, vem com uma surpresinha dentro, né? Então, quando chega na sentença, ele diz quem é o ônus da prova. Não faz sentido, né? Então, aí você tem essa situação do tucoque, tá? Eu coloquei aqui no material de vocês alguns julgados do STJ sobre essas concretizações da boa-fé, tá? Então, tem vários julgados do STJ aqui a respeito disso, dessa concretização da boa-fé, aquela da prova, ó, esse julgado aqui da prova, tem inclusive questão de concurso específica sobre esse julgado aqui. Caiu questão específica sobre isso aqui, tá? Então, coloquei aqui, ó, alguns julgados a respeito disso, né, para que vocês deem uma olhada nesses julgados. Falando, ó, esse aqui é sobre a nulidade de algibeira. Ó, um julgado de 2020 aqui do STJ sobre nulidade de algibeira. Ó, esta corte, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade somente após a ciência do resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício, muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Julgado aqui da terceira turma, citado aqui nesse julgado, outro julgado aqui também da terceira turma. Então, interessante aqui esse julgado, tá?
Coloquei outro aqui, ó, da 4ª turma do STJ, aqui também sobre nulidade de algibeira, né, para que você veja aqui, é um julgado já anterior até ao CPC. Interessante porque o STJ, mesmo antes do CPC de 2015, ele já vinha aplicando a ideia de boa-fé objetiva. Já existiam julgados do STJ no sentido da aplicação da boa-fé objetiva antes até do CPC 2015. Mas claro que com o CPC 2015 a gente teve aí uma acentuação disso, né? Então, certamente isso potencializou a aplicação da boa-fé objetiva. Isso claramente potencializou a aplicação da boa-fé objetiva. Mas há julgados anteriores. Veja esse aqui, ó, de 2012. Esse aqui é aquele julgado que eu comentei com vocês, em que houve suspensão do processo, a requerimento das partes, o juiz determinou a suspensão do processo e depois, mais adiante, ele sentenciou durante a suspensão do processo e não só, houve aí também a contagem do prazo para apelação. E aí, olha aqui, ó o que o STJ diz. É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva das partes da relação jurídico-processual, em atenção aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e seus corolários, princípio da confiança e não surpresa, valores muito caros ao nosso ordenamento jurídico. Ao homologar a convenção pela suspensão do processo, o Poder Judiciário criou nos jurisdicionados a legítima expectativa de que o processo só voltaria a tramitar após o termo final do prazo convencionado. Por óbvio, não se pode admitir que logo em seguida seja praticado ato processual de ofício, publicação de decisão e, ademais, considerá-lo como termo inicial do prazo recursal. Está caracterizada a prática de atos contraditórios, justamente pelo sujeito da relação processual responsável por conduzir o procedimento com vistas à concretização do princípio do devido processo legal. Assim, agindo o Poder Judiciário, feriu a máxima nemo potest venire contra factum próprio, reconhecidamente aplicável ao âmbito processual. Veja que, na época, não havia a previsão do artigo 5º do CPC atual, da boa-fé objetiva, e, mesmo assim, o ministro Herman Benjamin puxou aí essa situação para dizer, olha, aqui se aplica ao processo também, não é só ao direito material, mas se aplica ao processo. Hoje tem uma situação que o STJ também reconhece, que é muito interessante, que é a seguinte: muitas vezes você tem uma publicação no órgão oficial de imprensa correta, acertada, nenhum erro na publicação do órgão oficial de imprensa, mas no site do tribunal sai uma informação errada. Aparece uma informação errada no site do tribunal, o que gera uma confusão a respeito do prazo. Se a pessoa for pelo site do tribunal, ela vai pensar que o prazo é outro. E aí, o que acontece? E aí, o que o STJ tem dito é o seguinte: se o site do tribunal disse isso, ainda que o órgão oficial de imprensa tenha a publicação correta, a parte tem razão aqui nesse caso, né? Há aqui que se preservar a boa-fé objetiva. A publicação ocorrida lá é do Estado, é do Judiciário. Saiu publicado lá, foi um equívoco, não interessa, é do Estado, é do Judiciário, né? Então, neste caso aqui, ou se restitui o prazo, ou se considera o prazo maior aqui para a parte, mas ela não pode ser prejudicada por isso. É muito interessante isso. Veja, tudo isso vem da boa-fé objetiva que está no artigo 5º do CPC e que já vinha sendo aplicada, mas sem um dispositivo específico, que agora é potencializada essa boa-fé com esse dispositivo. Muito bem, meus amigos, vamos falar aqui a respeito do princípio da cooperação. O princípio da cooperação é um princípio extremamente importante do processo civil, mais um pilar aqui do CPC de 2015 é esse princípio aí da cooperação, né? E onde é que está previsto o princípio da cooperação? Ele está previsto aqui no artigo 6º do CPC. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Veja, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Todos os sujeitos. Observe que não se fala aqui, as partes devem cooperar entre si, as partes devem cooperar com o judiciário. Todos os sujeitos devem cooperar entre si. Então, as partes entre si,
as partes com o judiciário com as partes, o judiciário com as partes. Isso é muito cobrado em prova, tá? Então esse aspecto é muito cobrado em prova. Você vai ver que tem muita questão abordando isso, tá? Então, a cooperação é isso. O que é cooperação? Cooperação nada mais é do que o seguinte: todos os sujeitos devem cooperar, devem colaborar para o resultado do processo, né? Então, todos os sujeitos devem colaborar para o resultado do processo. Você vai dizer, professor, mas isso aí... Sim, eu não sei a sua experiência, mas na minha, ninguém chega na audiência, por exemplo, de mãos dadas, né, dando beijinho do outro, o autor no réu, e depois entra na audiência. Não. Chega um querendo matar o outro, muitas vezes, né? Se for audiência de família, ainda mais, aí que a coisa mesmo é diferente disso. Então, como é que é essa história de cooperação, né? Eu tenho um amigo que foi fazer uma audiência uma vez, o juiz deu voz de prisão para ele, que tal? Mandou prender o cara. E aí ele deu também para o juiz, por abuso, tal, não sei o que, deu voz de prisão para o juiz. E aí foi aquela confusão e tal. E aí ele partiu para cima do juiz na audiência, que tal? Partiu para cima do juiz fisicamente. Fisicamente. O melhor que foi ele disse o seguinte: ele disse, vai me prender, mas vai me prender não é por isso não. Eu serei preso por outro crime. E aí partiu para cima do juiz. E aí, enfim... Então, como é que você pode ter cooperação? Como é que pode falar em colaboração, né? Parecendo a seleção brasileira da Copa de 94, todo mundo entrando de mãos dadas assim na audiência, né? Como diz um amigo meu, é o processo dos ursinhos carinhosos. Não, não é isso. Na verdade, a cooperação, ela vai gerar deveres para as partes e para o juiz, tá? E quais são esses deveres que serão gerados pela cooperação, né, para as partes e para o juiz? Vamos ver aqui cada um deles. O primeiro dever é o dever de lealdade processual. Dever de lealdade processual. As partes e o juiz não podem agir de má-fé, né? Então, o dever de lealdade processual, as partes e o juiz não podem agir de má-fé. Daí porque você tem previsões, como, por exemplo, a multa pela litigância de má-fé, né? O próprio juiz pode ser punido se agir de má-fé. Então, aí você tem algumas previsões no código em relação a isso, tá? Então, é o primeiro dever que decorre da cooperação. Eu sempre digo assim, a cooperação é uma espécie de resultado do cruzamento do contraditório com a boa-fé. Então, é o resultado do cruzamento do contraditório com a boa-fé, aí o filhote nasceu, foi a cooperação. Outro dever é o dever de esclarecimento. O que é o dever de esclarecimento? O juiz deve esclarecer os seus próprios pronunciamentos e, na mesma medida, pode exigir esclarecimentos das partes quanto às suas posições, alegações e pedidos. Então, dever de esclarecimento. O juiz deve esclarecer seus próprios pronunciamentos e, na mesma medida, pode exigir esclarecimentos das partes quanto às suas posições, alegações e pedidos, tá? Então, a ideia é a seguinte, por exemplo, o juiz, quando ele vai lá e, por exemplo, menciona um precedente judicial, ele tem que esclarecer qual é a relação desse precedente com o caso. Ele precisa esclarecer isso. Ele não pode ficar salpicando precedentes como se fosse orégano numa pizza. Da mesma maneira, se a parte na petição inicial fica salpicando precedente como se fosse orégano numa pizza, não diz qual a relação disso com o caso, o juiz pode exigir o esclarecimento. Essa é a ideia. Veja que o Código, no artigo 321, diz que quando o juiz determina a emenda da inicial, o juiz é obrigado a dizer qual é o vício. Ele não pode determinar a emenda da inicial e dizer assim, emende, complete só. Olha como diz o 321, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, o juiz é obrigado a indicar com precisão, esclarecer o que deve ser corrigido ou completado. Por quê? Dever de esclarecimento.
Mas não é preciso que a lei fale isso. Por exemplo, o 932, parágrafo único do CPC, ele prevê que no caso de um vício, de um defeito sanável no recurso, deve-se dar prazo de 5 dias para correção. Mas ele não prevê isso aqui expressamente, indicando com precisão que deve ser corrigido ou completado. Só que há o dever de esclarecimento que decorre do princípio da cooperação. Então é preciso que o relator esclareça qual é o vício, diga qual é o defeito. Vou dar um outro exemplo interessante. No caso específico da tutela provisória. Você sabe que há uma fungibilidade entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. De maneira que a tutela cautelar inadequada pode ser convertida em tutela antecipada adequada. E a tutela antecipada inadequada pode ser concedida em tutela cautelar adequada. Veja, eu tenho a conversão de uma coisa na outra. Mas o juiz é obrigado a esclarecer. Quando ele fizer a conversão, ele é obrigado a esclarecer, dizer qual é o regime que vai se aplicar. Ele não pode simplesmente converter sem dizer qual é o regime que ele vai aplicar. Porque se ele fizer isso, a parte ficará perdida sobre qual procedimento adotar. O CPC prevê um procedimento para tutela antecipada antecedente e prevê outro procedimento para tutela cautelar antecedente. Então imagina, eu pedi como tutela antecipada antecedente. O juiz converte em cautelar e guarda para ele. Eu vou seguir o procedimento qual? O que eu tinha requerido, né? Mas o código prevê para outra um procedimento diferente. Então, o juiz precisa esclarecer qual é o procedimento a ser adotado. Então, aí é a ideia do dever de esclarecimento, que abrange não só as partes, como ao juiz. Tá? Dever de proteção. Não se pode causar danos aos demais participantes do processo. Daí você tem vários dispositivos, por exemplo, dispositivos que exigem caução. No cumprimento provisório, por exemplo, cumprimento provisório de sentença, lá no artigo 520, inciso 4, vai se exigir caução, por exemplo, para levantar depósito em dinheiro, para alienar propriedade. Por que vai se exigir caução? Porque se amanhã aquela sentença, aquela decisão judicial for reformada, a parte terá que ressarcir os prejuízos da parte contrária. Teoria do risco-proveito. Né? Eu tenho um proveito com aquele cumprimento provisório, mas corro um risco. Se amanhã a decisão for reformada, eu terei que ressarcir os prejuízos da outra parte. E como é que eu vou ressarcir? A caução. A caução garante isso. Então, essa exigência da caução é porque para proteção, para proteger, né? Não se pode causar danos aos demais participantes do processo. Então, é essa a ideia. Né? Muito bem. Dever de prevenção. Esse dever também é chamado de dever de auxílio, tá? Dever de prevenção ou de auxílio. Então, você pode chamar de prevenção ou auxílio. O juiz tem o dever de indicar as insuficiências, os defeitos e as irregularidades das postulações das partes, para que possam ser supridos, sanados ou superados. Isso aqui é extremamente importante. Veja que o código, ao longo dele todo, quer dizer, ao longo de todo o código, você vai ter um sistema de saneamento de nulidades. Sistema de saneamento de nulidades, até no âmbito recursal, com o 932, parágrafo único. No início, lá com a emenda da inicial, e até no âmbito recursal, com o 932, parágrafo único. Mas ao longo de todo o código, tem um sistema permanente de saneamento de nulidades. Permanente de saneamento de nulidades. Né? E aí, o que acontece? O juiz, ele não pode já desde cara declarar a nulidade, desde cara extinguir o processo sem resolução do mérito, desde cara inadmitir o recurso. Cabe ao julgador sempre apontar os defeitos, as irregularidades, né, as insuficiências,
para que possam ser supridos, superados, sanados, né? Então, esse é o dever de prevenção de auxílio. Ah, professor, mas isso vai ferir a imparcialidade do julgador? Claro que não. Isso não fere a imparcialidade do julgador, né? Hoje, a pedra de toque aqui é a primazia do julgamento do mérito. Deve-se buscar ao máximo o julgamento do mérito. Do mérito. Então, essas questões processuais deve-se procurar superar, né, ultrapassar as questões processuais. Porque a pedra de toque é o julgamento do mérito, é a primazia do julgamento do mérito. Seja julgamento do mérito em primeira instância, seja julgamento do mérito no âmbito recursal, o julgador deve buscar ao máximo o julgamento do mérito. Eu digo sempre que processo é como aqueles pratos de R$1. Não tem uns pratos de R$1 em alguns lugares do Brasil, que o governo subsidia e tal. É como prato de R$1, tem que roer até o osso. Tem que ir até o final, tem que roer até o osso, né? Então, esse é o chamado dever de prevenção, que se conecta com um princípio, que é o princípio da primazia do julgamento do mérito, né? Se conecta com o princípio da primazia do julgamento do mérito, que é um princípio que está em vários artigos, por exemplo, com o artigo 4º do CPC. O artigo 4º do CPC é um artigo importantíssimo que prevê a primazia do julgamento do mérito, tá? Outro dever aqui é o chamado dever de consulta. Dever de consulta. O juiz não pode resolver ou decidir questão ou matéria sobre a qual ainda não se pronunciou sem a oitiva prévia das partes, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício. Acho linda essa palavra, cognoscível. O cara chega numa prova e põe cognoscível, eu, se fosse o examinador, já aprovava logo. Cognoscível. Sabe tudo. Então, ainda que seja matéria que pode ser conhecida de ofício, né? Matéria cognoscível de ofício. A gente conhece o dever de consulta a partir do contraditório, né? Porque o contraditório é o binômio influência e não surpresa, e a partir daí você tem o dever de consulta, que está nos artigos 10, 493, 933 do CPC. Mas também decorre aqui da cooperação. Dever de consulta aqui também decorre da cooperação. Sempre importante lembrar que o dever de consulta aqui significa dizer o quê? Que não é possível ter qualquer fundamento de decisão sem a consulta prévia às partes, ainda que se trate de matéria que pode ser conhecida de ofício, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como uma ilegitimidade para a causa, como uma declaração de inconstitucionalidade. Ainda que se trate de uma situação desse tipo, há o dever de consulta, existe o dever de consulta, né? Porque assim prevê o artigo 10 do CPC e nessa linha o 493 e nessa linha o 933 do CPC. E é isso que você deve dizer na prova. É isso. Ah, professor, mas a jurisprudência aqui acolá relativiza numa situação específica X ou Y. Se a prova perguntar conforme o entendimento jurisprudencial do STJ na situação X ou Y, é uma outra história. Mas, em geral, na prova, você vai dizer de acordo com o que está na lei. E é isso que você vai responder aqui, tá? Então, aí está o chamado dever de consulta, e aí, com isso, nós fechamos aí o princípio da cooperação, o chamado princípio da cooperação. Muito bem, meus amigos, vamos responder agora aqui algumas questões a respeito dos princípios, os princípios gerais do processo civil, né? Eu vou começar com essa questão aqui, que caiu numa prova que dizia o seguinte, ó: em um processo civil cooperativo, o exercício do poder jurisdicional exige a consideração da argumentação de todos os sujeitos processuais. Essa exigência corresponde, aí tinha lá, ao dever de tratar de forma isonômica as partes, ao dever de boa-fé processual, à obrigação de determinar que o autor emenda inicial antes de deferi-la, à oportunidade conferida pelo juiz ao autor para sanar o vício relativo a alguma incapacidade processual e, letra E, ao dever de justificar analiticamente as decisões judiciais. A resposta era essa daqui, tá? Letra E, ao dever de justificar analiticamente as decisões judiciais. Por que essa daqui? Vamos explicar isso aqui, ó. O que acontece aqui? Quando a gente pensa num processo cooperativo,
Um dos deveres que decorrem da cooperação é o dever de consulta. Então, o dever de consulta é aquele dever segundo o qual, está no artigo 10 do CPC, né, no 493, no 933, também é um dever que decorre do contraditório, segundo o qual não se pode decidir nenhuma matéria sem a consulta prévia às partes, né? Então, é essa a ideia do dever de consulta. As partes devem ter a possibilidade de influenciar o resultado do processo, né? Não pode ter decisão surpresa. Então, o juiz tem que consultar as partes para poder decidir qualquer matéria. Tá. Mas aí você vai dizer, o que isso tem a ver com a necessidade do juiz analisar os argumentos, todos os argumentos daquela parte que foi derrotada? Tem tudo a ver. Vou explicar por quê. Porque se o juiz não pode decidir contra alguém sem ouvir previamente essa pessoa, se o juiz está obrigado a ouvir, a consultar as partes para decidir sobre qualquer matéria, é óbvio que ele não pode decidir contra alguém sem analisar todos os seus argumentos. Faria pouco sentido o juiz ter que ouvir a pessoa para poder decidir contra ela e não ter a obrigação de analisar todos os seus argumentos. É por isso que o 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC, prevê isso, o dever de análise de todos os argumentos que possam infirmar, derrubar a conclusão adotada pelo julgador. Tá? Na verdade, é uma decorrência do contraditório, é uma decorrência da cooperação e do dever de consulta, especificamente do dever de consulta aqui. Tá? Vamos à outra. Analise a afirmativa a seguir e indique se ela é certa ou errada. Nos termos do novo CPC, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base e fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, salvo se tratar de matéria sobre a qual o deva decidir de ofício. É falso isso, né? Está errado, claro que está errado, por conta dessa parte final, né? Mesmo que a matéria seja cognoscível de ofício, de acordo com o artigo 10 do CPC e de acordo com o 493, o 933, mas principalmente o artigo 10 do CPC, o juiz é obrigado a consultar as partes, né? Então, ele tem o dever de ouvir previamente as partes para poder decidir a respeito dessa matéria, tá? Então, por isso é que é falso, tá? Vamos a mais uma. Não seria correto, sobre os princípios constitucionais do processo civil, fazermos a seguinte afirmação. Letra A moderna processualística tem como base o trinômio ação, jurisdição, processo, cujos aspectos são gerais e incidentes sobre todas as formas de prestação jurisdicional, desde o processo de conhecimento ao de execução. Letra B, atento ao princípio da efetividade, o julgador pode determinar provisoriamente medidas diversas da pleiteada pelo autor na inicial, se entender essa adequada para a efetivação do direito. Letra C, o princípio da preclusão impede que, ultrapassado o tempo próprio para a efetivação do ato processual, este seja rediscutido em etapa futura. Letra D, a efetivação da tutela imediata, à míngua da triangulação processual, não infirma o princípio do due process of law. Letra E, prover medida sem ouvir a outra parte, postergando a sua ciência, fere o princípio constitucional do contraditório no processo civil, mesmo que esta seja confirmada ad referendum. Ó, aqui era para marcar a falsa, e a falsa foi considerada essa daqui. Por que essa daqui é a falsa? Veja, em princípio, o contraditório ele não pode ser postergado, né? Então, em princípio, o contraditório ele deve ser anterior à decisão, porque é o binômio influência e não surpresa. Então, em princípio, ele não pode ser postergado, tá? É claro que há exceções, mas, como regra, o contraditório não pode ser postergado. É essa a visão de contraditório que se tem hoje aqui, e daí porque essa aqui foi considerada a falsa, tá? Assinale a alternativa correta. Letra A. A garantia do contraditório participativo não impede que se conceda tutela antecipada contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida. Decisão surpresa. Letra B. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo nos casos em que envolver matéria de ordem pública, hipótese em que o juiz decidirá de ofício, sem que para isso tenha que oportunizar as partes manifestar-se. Letra C.
não se considera decisão surpresa ou decisão de terceira via aquela que, à luz do ordenamento jurídico nacional, as partes tinham a obrigação de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos pressupostos processuais. Letra D. É lícito ao juiz, independentemente da fase em que se encontra o processo, pronunciar a prescrição ou a decadência sem a oitiva prévia das partes, por se cuidar de matéria que lhe é dado decidir de ofício. Resposta aqui correta é a letra A. Mas por que é a letra A? Vou analisar aqui com vocês cada uma das alternativas. A letra A diz que a garantia do contraditório participativo não impede que se conceda tutela antecipada contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Verdadeiro isso. Isso está no artigo 9º, parágrafo único, inciso 1. Qualquer decisão sobre tutela de urgência pode ser concedida, né, inaudita altera parte, sem a oitiva da outra parte. Então, liminarmente, tá? Exceção ao que está no caput do artigo 9º do CPC. A letra B diz assim: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, salvo nos casos em que envolver matéria de ordem pública, hipótese em que o juiz decidirá de ofício sem que para isso tenha que oportunizar-se as partes manifestar-se. Você vê que cai muito isso, muito mesmo, tá? Eles vão dizer o tempo inteiro isso, porque tem que, como é para ouvir de ofício, não precisa ouvir as partes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. De ofício quer dizer sem requerimento. Isso não implica em não ouvir previamente as partes. O juiz não pode decidir sem ouvir previamente as partes. O artigo 10 do CPC exige essa oitiva prévia, né? Como o 493, como o 933. Letra C. Não se considera decisão surpresa ou decisão de terceira via aquela que, à luz do ordenamento jurídico nacional, as partes têm a obrigação de prever, concernente às condições da ação, pressuposto de admissibilidade de recursos e pressupostos processuais. Falsa também. Veja, o fato de ser decisão a respeito de requisitos de admissibilidade não significa dizer que não devem ser utilizados aqui os artigos 10 e 933 do CPC. O juiz tem a obrigação, o relator tem a obrigação de utilizar também, tá? Aí você vai dizer assim, professor, mas deixa eu dizer uma coisa. Professor, mas assim, eu já vi decisão do STJ dizendo assim, incompetência absoluta, não precisa consultar previamente as partes. Há uma exceção aqui à regra. Já vi decisão do STJ dizendo assim, falta de pressuposto recursal no recurso especial, não precisa ouvir as partes. É uma exceção à regra. Realmente, o STJ tem decisão nesse sentido, tá? Agora, se a prova, ela coloca em geral aqui, sem citar STJ, sem citar jurisprudência, sem dizer nada disso, você vai dizer que isso aqui está errado. Agora, se a prova disser assim, segundo decisões do STJ, assim, aí é uma outra história. Aí você fica atento, porque de fato tem decisões absurdas, porque são completamente contra a lei. Então, na regra, vai seguir a lei, segue a letra da lei, segue o fluxo, né? Se o STJ está querendo ficar à margem da lei, é uma outra história. Agora, você segue o fluxo aqui, né? A não ser que a questão venha com o aspecto jurisprudencial aqui, tratando dele como importante. Letra D. É lícito ao juiz, independentemente da fase em que se encontra o processo, pronunciar a prescrição ou decadência sem a oitiva prévia das partes, por ser cuidado em matéria que lhe é dado decidido de ofício. Falso. Falso como uma nota de R$3. Não é independentemente da fase que se encontra o processo, né? Depende da fase. Se for antes da citação, não precisa ouvir. Depois da citação, precisa ouvir. Assinale a alternativa incorreta. A boa-fé no processo tem a função de estabelecer comportamentos probos e éticos aos diversos personagens do processo e restringir ou proibir a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça. Letra B. A estratégia processual de permanecer silente, reservando a nulidade constatada para a alegação em momento posterior, prática denominada nulidade de algibeira, de bolso, contraria os princípios da efetividade, cooperação e boa-fé. Letra C. O princípio da boa-fé processual não está expressamente disposto no CPC 2015, porém pode ser extraído do devido processo legal, que é uma cláusula geral processual. Letra D. O paradigma cooperativo adotado pelo novo CPC traz como decorrência os deveres de esclarecimento, prevenção e assistência ao auxílio. Vejam aqui, ó, a letra C é a incorreta. Claro que está previsto no artigo 5º do CPC, expressamente previsto no artigo 5º do CPC. Tem nada disso, né, que não está previsto, né? Então, é falsa essa.
A letra A é verdadeira, a boa-fé pressupõe comportamentos corretos, leais e coerentes, né? A letra B, também a questão da nulidade de algibeira contraria a boa-fé, além da efetividade, da cooperação. Tem vários julgados do STJ nesse sentido. A letra D, aqui traz alguns deveres da cooperação, que são esses: esclarecimento, prevenção, assistência e auxílio, dentre outros deveres. Muito bem. Vamos para mais um aqui sobre boa-fé. Olha aqui. Imagine a seguinte situação. Um juiz, numa demanda acerca de indenização por dano moral, ao chegar no momento da produção de provas, indefere o pedido da parte autora para a devida produção, determinando o julgamento antecipado da lide. Posteriormente, acaba indeferindo o pleito sob o argumento de falta de provas. No novo CPC, baseado na boa-fé objetiva, essa situação caracteriza venire contra factum proprium, né? A gente sabe que uma das concretizações da boa-fé é a proibição do comportamento contraditório, do comportamento incoerente. Isso alcança todos os sujeitos do processo, inclusive os imparciais. Alcança, por exemplo, o juiz, né? Então, o juiz não pode agir de maneira contraditória e incoerente. Então, quando ele indefere a produção de prova do autor e depois julga o pedido do autor improcedente, ele está agindo de maneira contraditória, né? E aí vai incorrer no chamado venire contra factum próprio, né? Da mesma maneira, quando ele atende às partes para suspender o processo e sentencia durante a suspensão do processo. Então, venire contra factum próprio também, né? Muito bem, está aqui, ó, venire contra factum próprio. Mais uma. A respeito da parte geral do CPC 2015 e de suas normas fundamentais, assinale a alternativa correta. Letra A. De acordo com o CPC 2015, a cooperação é norma que vincula apenas as partes entre si. Letra B. O juiz não poderá prestar auxílio a qualquer das partes nem prevenir a extinção do processo por motivos meramente formais, pois se assim o fizer, estará violando seu dever de imparcialidade. Letra C. O juiz não está obrigado a oportunizar a manifestação prévia das partes em relação a questões de direito, apenas em relação a questões de fato que integrem o mérito da causa. Letra D. O CPC, ao prescrever que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que obtenham em tempo razoável decisão de mérito justo e efetiva, referiu-se às partes litigantes e não ao julgador, que deve permanecer alheio ao contraditório. Aqui, ó, nenhuma das anteriores, né? Por quê? Vamos lá. Vamos olhar aqui. Primeiro, cooperação vincula apenas as partes. De jeito nenhum. Vincula as partes entre si, as partes com o juiz com as partes, vincula todos os sujeitos do processo. O juiz não pode prestar auxílio às partes, nem prevenir a extinção do processo, pois estaria violando a imparcialidade. De jeito nenhum. Esse é um dos deveres decorrentes da cooperação. Letra C. O juiz não está obrigado a oportunizar a manifestação sobre questões de direito. De jeito nenhum. O artigo 10 do CPC não exclui aqui questões de direito. Envolve tanto questões de fato como questões de direito. Letra C. A cooperação não atingiria o juiz. Claro que atinge o juiz. É isso, né? Por isso, nenhuma das anteriores, tá? Então é isso, meus amigos. Foram questões aí que eu queria mostrar para vocês. Tem caído muito isso, tá? Eu recomendo a vocês também que estudem aí o princípio da efetividade, que estudem aí também o princípio do respeito ao autorregulamento da vontade, né? E com isso, a cláusula geral de negócio jurídico processual. Recomendo a vocês que deem uma lida no artigo 8º do CPC. Só para lembrar quais são as situações que estão lá. É um balaio de gatos que mistura vários princípios, mas só para lembrar quais são lá as situações que estão no artigo 8º do CPC. É isso, amigos.